aí, gente, como estamos Olá. nesse nosso eu nunca bisexual? Ai, tá tudo, Tô animada, tá tudo ótimo. Bebida na mão. animada. Meninas, eu queria primeiro, antes da gente começar, que vocês se apresentassem, que cada uma falasse o que faz da vida, falar nome, não precisa falar idade, porque eu sei que isso às vezes é um tema um pouco controverso, mas só para a gente se apresentar e tudo. Quem são vocês? Dani, começa por ti. Ok, meu nome é Daniele, tenho 37. Sou analista de sistemas e engenheiro de software. Trabalho com isso desde sempre, estou mais uns 20 anos na profissão. E bissexual sou desde criancinha. Desde os 6 aninhos assim, já sabia. E você tem um blog, não tem, Dani? Um blog, eu tenho um blog de tecnologia, onde eu falo sobre a entrada no mercado de trabalho de TI. A barreira é bem baixa, né, para você trabalhar com TI, você não precisa ser formado, basta você saber o que você está fazendo. E também ofereço alguns serviços de EAD, de escola virtual, né? E fora isso, eu trabalho normalmente, eu trabalho numa empresa, faço análise de sistemas, engenharia de software e é isso. Ah, legal, legal. Seja muito bem-vinda, Dani. Obrigada. Ju, fale um pouquinho sobre você. Bom, meu nome é Juliana Santiago, tenho 30 anos, sou formada em jornalismo e sou professora também de português e de inglês. Trabalhei com comunicação a vida inteira, praticamente, desde que me formei. Entrei para a área da dança há uns 6, 7 anos. Sou dançarina burlesca também, dou aula E ela estou arrasa, vivendo a gente. vida. Estou vivendo a vida como tá dando aí nessa pandemia e tudo mais. Eu me vejo como bissexual desde o finalzinho da minha adolescência, mas eu nunca me permiti me questionar com relação a isso. Nunca foi do tipo de me cobrar, eu sou o quê? Foda-se. Entendeu? Mas é isso. Por enquanto. Entendi. Entendi. Ai, gente, muito obrigada e agradeço muito por toparem participar desse Eu Nunca. Eu acho que é muito importante, né? Porque pra gente que é bissexual, monodissidente em geral, para quem não sabe, a gente está comemorando no dia 23 o dia da visibilidade bissexual. Então, esse é um dos motivos que eu quis fazer esse Eu Nunca. Na verdade, já faz um tempo, até tinha comentado com a Ju mesmo que eu estava querendo fazer esse Eu Nunca, né, para a gente falar um pouquinho sobre como que é o nosso mundo, como que funciona a nossa cabeça, porque às vezes e dá para entender às vezes também como que isso, às vezes ainda é tão confuso para a maioria das pessoas. Então, gente, vamos começar então o nosso super joguinho. Bora! Oi. Aê! Polêmica. Quero Vamos polêmica. lá. Ó, eu mandei Polêmica? Polêmicos, gente, mamilos. Assim, eu tinha mandado as perguntas, né, para vocês, as frases, para vocês darem uma olhada, mas eu acabei escolhendo algumas frases aqui, então vocês não sabem quais as frases que eu escolhi, tá? E o jogo funciona da seguinte forma, né? O jogo do eu nunca é assim, eu vou falar uma frase, então, por exemplo, eu nunca, sei lá, usei uma cueca, vamos supor. Quem já tiver usado uma cueca tem que tomar um gole da bebida, tem que tomar um shot, tá? Então é assim que Inclusive, funciona o amo usar jogo. cueca. Eu também. Eu adoro. Era legal pra dormir uma época. Super confortável. Eu adoro. É muito confortável. E até uma época que tava na moda aquelas calcinhas meio cuequinhas, assim, sabe? Gente, eu tenho uma que eu amo, assim. Então, bom, vamos lá. Maravilhoso. Tá. Vamos lá. Primeira pergunta.
Eu nunca ouvi que ser bissexual é só uma fase. Muitas vezes. Muitas. Ju, Muito. Eu já ouvi até de psicólogo. até de psicólogo, mentira. Como que foi isso? Já. Alguns anos atrás eu fui me consultar numa psicóloga, aí eu abri pra ela que eu era bissexual, ela falou que eu tinha que escolher. Aí eu, Mentira! juro por Deus. Gente, eu pedia meu dinheiro de volta. E ainda Mas eu mandava nunca ela mais enfiar voltei. pergunta. Como assim? Mas isso foi quando, Você Dani? tem que escolher. Eu Absurdo. tinha uns 26 anos, né? Então faz aí uns 10, 11 anos. Entendi. Mas assim, Chocada. assim, não vai muito longe. Acho que um ano passado também a outra psicóloga perguntou. Falou assim, mas você não acha que é uma fase, não? Eu falei, cara, eu vejo uma mulher hoje que me interessa, eu vou ficar com ela. Então, assim, eu muito não é uma fase, não. Gente, assim, só Sim. para, né, um parênteses, porque na verdade até é uma coisa que eu acho muito absurda quando eu vejo profissionais da saúde mental falando que é só uma fase. A gente sabe que muitas vezes até tem pessoas que quando se descobrem homossexuais, às vezes realmente passam por uma fase em que experimentam, né, assim, os dois lados, por assim dizer. Mas, assim, são algumas pessoas, não são todas. E quando você pega uma pessoa que é bi, que fala que, meu, já, sabe, me descobri bissexual e tal, é você meio que desvalorizar aquilo que ela tá te dizendo. Então, profissionais da saúde mental, por favor, não façam isso. Assim. E Ju, e você? Você já ouviu essa frase também? Ah, já ouvi de pai, de mãe, assim, não diretamente, é mais uma reação do tipo, quando eu comento alguma coisa relacionada a. Ah, fiquei com fulana. A minha mãe fazia só uma expressão do tipo, sério? Que? E ficava assim. Uhum. Tipo, negando pra si mesma o que tinha acontecido. Mas eu nunca liguei muito pra isso. Mas a maioria das vezes que eu vi de forma mais clara foram de pessoas mais próximas, tipo amigos, amigas, colegas. Uhum. Enfim, elas têm essa impressão de que é uma fase. Mas isso lá no comecinho também. Quando Uhum. eu comecei a expor mais um pouco esse meu lado. Mas Entendi. de fato mesmo, já é sempre essa impressão, né? Eu acho até que dentro da comunidade também tem um pouco isso. Hum. Enfim, é complicado, porque quando você tá com num relacionamento com uma pessoa do mesmo gênero, você é mais taxada de lésbica do que de bi. Uhum. Mesma coisa quando você é bi e está num relacionamento com uma pessoa do gênero oposto. Aí você é o que? Heterossexual? Tipo, não, é bi Uhum. também, entendeu? Sim, Então, teve uma vez costuma que. modular também. Sim, é que eu não lembro agora quem que falou que a bissexualidade é como um sofá-cama. Às vezes é um sofá, às vezes é uma cama, mas sempre vai ser um sofá-cama. Tipo, e assim, Boa. sabe, Boa. porque. Ai, adoro, eu sou sofá-cama. Exato, exato, porque é muito. Eu lembro que eu sempre ouço isso também, mas principalmente no começo, quando as pessoas começaram a ver que, pô, eu tô com 31 anos, né? Já faz assim um bom tempo que eu me descobri. Eu acho que é que nem a gente sempre fala, né? Eu sempre soube, mas teve uma época que eu não quis assumir para mim mesma, ficava com muita vergonha e tipo fiz coisas assim que não queria ter feito só para provar para mim mesma que eu era hétero. Até que chegou uma hora que eu falei, foda-se, sou bissexual, é isso, tal. E assim, são coisas, né, muito complicadas e tudo. E quando você para analisar, que, meu, já faz. Eu fico com, assim, tanto meninos quanto meninas desde os 15 anos, mais ou menos. Cara, não é uma fase, é uma fase que então tá demorando, tipo, uma vida, sabe? E não é uma fase, porque você começa a pensar assim, né, que, pô, mas se eu. Hoje eu tô num relacionamento com um cara. Mas nada me impede de, sei lá, tipo, ainda sentir desejos por mulheres e tudo, enfim, é só para dizer que não é uma fase, mas eu lembro que lá no comecinho também tinha um colega de faculdade que, assim, eu tava ficando com uma mulher, tava namorando uma mulher,
Depois de um tempo a gente terminou e aí eu comecei a ficar com um cara. E eu lembro que esse meu colega chegou pra mim e falou: Meu, você também não se decide, né? O que você quer. Oxi, como Não assim? se decide. Ai. Não se decide. Tipo, eu decidi o Só que a minha quê? decisão não te agrada, é outra coisa. Tipo, eu falei, mano, Não, quem é você? eu decidi os dois. Tá bom pra você? É, É ai, legal. muito bom. Vamos lá, agora a próxima. Eu nunca fui fiel em um relacionamento monogâmico. E fechado, no caso. Bom, eu sempre fui fiel, então. Também. Ju, Eu tentei. tentei. Verdade. Eu tentei, mas não por ser o bi nesse caso. Mas, enfim, por problemas durante o relacionamento em si. Então, Mas acabei assim, pulando um pouquinho. entendi. Mas é aí que você entrou numa parte importante, não pelo fato de você ser bi. Foi Exato, não. porque aconteceram coisas no relacionamento, né? Circunstâncias. Exato, porque eu É, acho, mas é porque eu acho que assim, o pessoal tem uma ideia de que quando você é bissexual, ou até pansexual e tal, né? Monodissidente de forma geral, você vai ter uma tendência maior à traição Ah, e principalmente, tipo, atrair com uma pessoa do gênero diferente da pessoa que tá com você, né? bom, como não foi muito, eu prefiro beber essa porque eu fui muito mais fiel no sentido de compromisso mesmo com a pessoa em si, do Uhum. que foi meio que o troquinho, sabe? Então vou tomar um pouquinho. Não, e até porque assim, não é porque você traiu a pessoa porque você é bi. Você traiu porque Não teve foi nada a ver. algum BO aí no relacionamento e tal. Tipo, não tem a ver com a sexualidade em si, né? Dani, Uhum. conte-nos eu tenho sua uma experiência. história. Eu tenho uma história de. Assim, geralmente quando eu tô apaixonada, eu sou fiel. Então, nem chega a ser dolorido ser fiel, simplesmente Sim. acontece. Mas eu antigamente não falava para os meus parceiros que eu era bi. Então, uma vez eu tentei ensaiar que eu ia contar, né? Eu falei, vou sondar aqui para ver o que a pessoa acha para poder contar que eu sou bi. Aí eu falei assim, cara, e aí, o que você acha do. O assunto surgiu, eu falei, aí, o que você acha de bissexual? Aí o cara falou assim, eu pegaria, mas não namoraria. Aí doeu, né? Gelei por dentro. Oh, Nossa! Aí eu falei, por quê? Ele, porque eu já tenho que ficar preocupado com homem, vou ter que ficar preocupado com mulher também. Aí óbvio Ai. que eu não contei, a gente namorou por 2 anos, só que adivinha quem foi que traiu quem? ah, Então, Mentira! assim, eu não é, também não é. se tem uma coisa se tem uma pessoa por quem eu fui traída foi por um hétero. Hétero Assim, trai. Não! Não, mas as pessoas acham que todo bissexual é muito libertino, né? Que vive surubas, sim, que vive não sei o quê. E então, assim, aí o pessoal acha que vai viver com uma pessoa que não vai estar compromissada no relacionamento, né? Que a qualquer uhum, hora o sexo oposto vai tirar essa pessoa dela. sim, E agora, na boa, isso acontece com hétero, com homo e com bi também. As pessoas trocam as pessoas por outras. Não quer dizer que o fato de você ser bi aumenta o risco de você ser sim. trocado. Cara, é muito assim, né? O pessoal confunde muito as coisas e acha e colocam a culpa na bissexualidade, né? Sendo que isso não tem a ver com sexualidade, tem a ver com o caráter da pessoa. Tipo, Exatamente. eu vejo muito isso, né? De você às vezes falar para a pessoa, o que você acha de um relacionamento aberto? Por exemplo, porque relacionamento aberto não tem a ver com traição, né? As duas pessoas estão assim, de acordo em ficar com outras pessoas e tudo, e você vê que assim, tem toda uma dinâmica, tem todo um acordo, né? Não é uma coisa bagunçada, assim. Eu nunca estive num relacionamento aberto, porque eu acho que eu não tenho maturidade para isso, assumo. Mas eu conheço muitas pessoas que são bissexuais ou que são heterossexuais, que são homossexuais, que
já tiveram um relacionamento aberto, então, assim, eu já sei mais ou menos como que funciona também, né? E aí você, às vezes, propõe, por exemplo, né, quando você percebe que você não consegue ser uma pessoa monogâmica, vamos supor, e aí você propõe para a pessoa, vamos ter um relacionamento aberto, e a pessoa, não, mas aí quando você vê, a pessoa tá traindo você com outra pessoa, e tipo, qual que é o sentido disso, gente? Então, parece que assim, não rola às vezes uma maturidade para entender, né, alguns assuntos e tudo. E vale lembrar que, assim, que nem eu tô num relacionamento monogâmico com um cara, um relacionamento fechado, não fico com outras pessoas, ele também não fica com outras pessoas, mas também existem casais que às vezes têm uma outra dinâmica, sendo bissexual ou não, e eu, assim, o tanto de gente hétero que eu já vi traindo, e é engraçado como muitas vezes, eu acho que a maioria das pessoas que são bissexuais que eu conheço, são aquelas que são mais tranquilonas, assim. Então, Olha, devo dizer que eu acho que eu me sinto, eu sou uma pessoa muito tranquila. Tranquila até demais. sim, sim, e é muito isso, tipo, eu lembro que uma vez a Dani, ela falou, né, das pessoas acharem que os bissexuais são muito libertinos, muito malucos, assim, e eu me lembrei até de um amigo meu que um dia, isso muitos anos atrás, quando ele foi me apresentar para a namorada dele, que ele fazia pouco tempo que estava namorando, e aí ele chegou para mim e depois, assim, que eu tinha conhecido, tal, foi tudo bem, e aí ele falou, a fulana gostou muito de você, ela te achou super legal. Eu falei, que legal, ela parece ser muito gente boa também, tal. Aí ele falou, ela chegou para mim e falou, nossa, você falou que ela era bi, mas ela é tão comportada. Aí eu fiquei, tipo, sabe quando você pensa achar uma equivalência, assim? Comportada assim? Bissexual. Ele, não, porque você sabe, né, que geralmente quem é bi é mais festeiro, gosta. Eu falei, não. As ligações que as pessoas fazem são tão. Mas chega a ser bizarro. Chega, cara. E é uma coisa assim, muito de falta de informação mesmo, né? Gênero, assim, orientação sexual, identidade de gênero não quer dizer nada, assim, em relação ao caráter de uma pessoa ou as práticas sexuais dela necessariamente, né? Uhum. Bom, prontas para a próxima? Pronto. Manda! Vamos lá. Eu nunca fui fetichizada num relacionamento por ser bi. Nossa, essa eu quase bebi tudo. Tem uma coisa que eu já fui. Se tem. Dani, assim. Pode começar, Ju. Beleza. Eu nunca fui do tipo de. Tô conhecendo tal pessoa, já falo. Não, eu comento, falo, já tenho atração, tal, já fiquei, tal, né? Não deixo exposto, sou bi, mas qualquer tipo de assunto relacionado a isso que eu comento, na hora, a pessoa, parece que os olhinhos brilham, assim, principalmente dos héteros que brilham com homenagem a 3, não sei o que, aquele, né, de duas, só ele, 2 meninas, não sei o que, os olhos brilham. Então, é muito surreal, porque sempre que rola esse assunto, para a maioria de homens, principalmente heterossexuais, não vira um tabu, mas vira como se fosse uma oportunidade, sabe? De começar a criar um vínculo para ver se mais para frente consegue alguma coisa nesse sentido. Uhum. Então, muito comum. Sempre. Dani. Eu tenho, assim, como eu falei, eu tinha praticamente uma história para cada frase lá que você colocou. Uns anos atrás, eu estava saindo com uma pessoa, com um cara. Aí, depois de uma certa idade, eu cismei que eu ia falar. Eu falei assim, eu não vou mais entrar numa relação, principalmente depois dessa que eu fui traída, entendeu? Eu falei, eu não vou mais entrar numa relação onde a pessoa não sabe o que eu sou. Se ela quer entrar, ela entra, sendo que ela não entra. E é isso. Sim. Aí eu contei para esse cara que eu falei, eu sou bi.
Aí ele, é legal, não tem preconceito nenhum. No dia seguinte já tava no meu WhatsApp assim, nossa, vamos numa casa de swing, porque você é bi, né? Você gosta. Porque você é bi, você gosta. Eu não sei quando isso começou, entendeu? Não sei quando a cultura de que a pessoa é bi, ela é totalmente libertina, eu não sei quando começou. Eu sei que atrapalha muito você ser quem você é. Você começa a ter um monte de coisa para desconstruir em você, porque você começa a construir um monte de tabu em você mesmo. Você é inadequado, você não serve, você é visto como piada, como chacota. Ninguém vai me levar a sério. Ninguém vai me levar a sério. E é difícil com o tempo você se aceitar e se desconstruir. Eu nunca tive o problema de ser bi, isso nunca me afetou. Eu sei que algumas pessoas, quando descobrem, elas ficam mal, ou se descobrem homossexual ou bi. Eu nunca tive isso. Meu primeiro beijo foi com menina, sabe? Então, foi sempre meio natural pra mim. Tipo, nunca olhei pra uma menina e falei, caraca, que errado gostar dela. Nunca. Mas as pessoas começam a botar isso na sua cabeça enquanto você vai vivendo a sua vida. Sim. É aquela coisa, né? Quando tinha uma época em que a gente falava da cura gay. Assim, não tô falando de agora, eu tô falando assim, lá atrás, na história da psicologia, existia, assim, essa coisa de cura gay, assim, sabe? Porque a pessoa que é gay é uma doença, então ela vai sofrer e tal, tipo, o bissexual vai sofrer. E, tipo, depois a gente vai perceber que, cara, o que faz o homossexual, o bissexual, né, enfim, sofrer não é ser homossexual ou bissexual, é exatamente a forma como as pessoas reagem a isso. Porque quando você cresce, às vezes, num ambiente em que fala que você é inadequado, que você é uma aberração, que você não devia existir, isso pega pra gente muito pesado e a gente fica com essa questão de, cara, eu não posso ser assim porque, assim, minha vida acabou, né? Então, é uma coisa muito, assim, é muito cruel isso, né? E, cara, essa coisa de ser fetichizado, eu acho que sempre aconteceu, ainda mais porque a Ju talvez concorde comigo, principalmente a gente que trabalha com danças sensuais, já rola uma fetichização muito forte, né, Ju? Sim. Porque ela dança, ela se mostra, então é uma vagabunda, assim, tipo, eu vou conseguir o tá que eu disponível, quiser. aberta a qualquer tipo de convite. Sim, de Não, meu filho. investida, tipo. Então a gente já tem isso, né? Quando a gente fala que é bi, cara, parece que assim. Uau! É tipo um universo do erotismo paira sobre nós, assim, e tipo, e é Já muito vai no Google pesquisar casas de swing para convidar para um rolê. Rolê. Um rolê na rua, lá rolezinho. pra Moema e tal, tipo. Para o Moemers. Os Moemers. Ai, ai. Eu, assim, já passei pela situação de ser fetichizada, porque gosto de meninas, então para fazer uma homenagem vai ser muito mais fácil, o que não tem nada a ver, tipo, pessoas heterossexuais e homossexuais também podem gostar de homenagem, isso não quer dizer só para você ser bi. Mas, assim, comigo também já aconteceu, por exemplo, de eu ficar, por exemplo, sei lá, com um cara e ele ficar com medo de não me satisfazer, sei lá, sexualmente, porque eu também ficava com mulheres. Ou da mulher ficar comigo e, tipo, não, mas em algum momento você vai querer um homem, tipo, então sempre rola, assim, ou vai para um extremo de você ser um objeto de fetiche, ou vai para um outro extremo de insegurança, assim, não sei se isso já aconteceu com vocês também. Eu não sei, com relação a minha com quem eu já me relacionei, nunca foi uma coisa que eu pensei, não, nessa questão da insegurança. Mas fica aí. Como eu contei pouco, né, das pessoas com quem eu já namorei antigamente, mas eu deixo a história de uma colega de trabalho, que na mesa, assim, a gente estava almoçando, aí tinha uma menina que ela estava em dúvida se um cara que ela estava afim era bi ou não. Aí eu, como bi, perguntei, qual é o problema do cara ser bi? Aí a outra, do outro lado da mesa, falou, vai que a pessoa muda de ideia e não quer mais ficar com ela. Eu falei, porra, mas hétero também faz isso, gente. É porque a pessoa é bi. Porque... Eu
nessa questão de ser trocada, por exemplo, eu namoro um homem bi, e aí ele tá comigo. Aí eu descubro que, na verdade, agora ele tá afim de um cara. Eu não me sinto insegura nesse sentido, porque, ok, ele é uma pessoa completamente diferente de mim. Uhum. E tem coisas em mim que eu jamais conseguirei satisfazer em um homem, Sim. entendeu? E aí, se ele quer ficar com um homem, beleza. Eu acho que quando rola um sentimento forte, tal, beleza, vai doer, porque, enfim, você gosta da pessoa, enfim, você gosta dela e você quer ficar com ela. Uhum. Mas nessa questão sexual de satisfazer a pessoa nesse sentido, sabe? Eu Sim. não consigo me Foi. comparar nesse sentido, não. E Aham. nem deixar que a pessoa também se compare nesse sentido. Sim. Vamos para a nossa penúltima pergunta. E... Ui, peraí. Aqui. Eu nunca tive medo da reação das pessoas que eu amo quando soubessem que eu sou bi. Ju, nunca? Não. Eu nunca tive medo. Comento tal, mas eu nunca tive medo da reação de ninguém com relação a isso, sabe? Inclusive, eu sempre fui muito de bater de frente mesmo. Então, independente da reação, eu estava pronta para reagir e medo de falar, eu sou bi. Uhum. Só pode achar o que for, eu não tenho medo da reação de ninguém. Entendi. Cara, a Ju, ela é uma das pessoas mais seguras que eu conheço, assim. Tipo, eu acho Ah, incrível, é sério, tipo, olha, incrível. nessa questão, eu até realmente até me sinto segura, mas em várias outras eu não sinto tão segura assim, não. Mas é porque, assim, é uma coisa que eu acho, que eu admiro muito, porque eu me preocupo muito, às vezes, com... A Dani me conhece, ela sabe que, às vezes, eu me preocupo muito com as outras pessoas. Então, eu tenho que parar um pouco de ser assim. Cara, e você não, assim, eu acho isso muito incrível, gente. Queria ser assim. Eu, infelizmente, não tive a criação da Ju, eu fui criada na igreja evangélica, então eu tive que desconstruir muita coisa, né? E até eu tinha medo até de no trabalho de saberem, sabe? Então, Uhum, durante muito tempo eu tive para os meus pais, eu tenho 37 anos. Meus pais só ficaram sabendo, a minha mãe ano passado e o meu pai esse ano. Porque eu achei que falei, entendi. cara, eu não vou esperar fazer 40 para contar esse negócio para os meus pais, né? Não faz sentido nenhum. Uhum, Então, a própria história que eu já contei aqui do namorado, que eu ensaiei contar, ele já jogou uma e eu falei, não vou uhum, contar porque a pessoa não vai aceitar. E, assim, e aí as reações são as mais horríveis, porque a pessoa ela só consegue te magoar se você se importa com essa pessoa. uhum, Eu já tive uma reação muito escrota, só que só não me magoou porque a pessoa eu era indiferente em relação à pessoa. Mas eu uhum. já estava saindo e ele, na faculdade, ele falou assim: Ah, mas você não tem medo dos seus filhos nascerem igual a você? Oi? Assim, assim, é porque eu já escutei umas coisas muito esquisitas na vida. Eu falei assim, cara, meu pai não é, a minha mãe não é, eu sou. Falei, o que que uma coisa tem a ver com a outra? E Não é mesmo se... genética. É, Não, e mesmo se nascer, qual que é o problema? Tipo, É, é assim, essa é a reação. assim, tem uma outra história também que vocês vão rir pra caralho. Eu fui sair com um cara do Tinder, aí cheguei lá, a gente tá conversando, né? Aí, como eu falei pra vocês, eu tenho falado, né? Eu falei. Aí ele falou assim: então vamos fazer um quiproquá. Você me contou uma coisa muito séria sua, eu vou te contar uma coisa muito séria minha. ai meu Aí Deus. eu sou viciado em drogas e não sei o que lá. Aí eu, cadê o quiproquá Nossa, nessa porra? Ser bissexual tá muito longe de ser uma drogada. Assim, então, assim, quando eu falo de eu ter medo da Pelo reação das amor de pessoas, Deus. é que são as mais absurdas do mundo. Eu tenho muita história para contar. Isso foi em 2017. Então, caraca! Eu assim, já tive muito medo, né, quando eu era, principalmente quando eu tava me descobrindo e tudo. Acho que as primeiras pessoas que souberam, assim, que eu falei que eu era bi
foram alguns amigos meus, inclusive a Dani conhece, a Letícia, a Celina e tudo. Elas, assim, o pessoal me deu muita força, mas eu só tive coragem de... Isso que eu nem falei para minha mãe. Eu fui, assim, foi porque ela me perguntou e eu já não aguentava mais esconder, porque já fazia uns 2 anos e meio que eu só ficava com mulheres, assim, e na época eu também estava namorando uma mulher, eu não aguentava mais esconder, assim, não aguentava mais. E a minha mãe me perguntou e eu falei, sim, tipo, sim, eu gosto de meninas também, tal, e hoje em dia eu sou muito tranquila com isso. Assim, hoje em dia eu também não tenho medo de falar, porque esse é um assunto que me deixa muito segura. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu faço, não é isso que vai ditar todo o resto da minha vida. Então eu não tenho problema também em falar, por mais que eu goste muito de uma pessoa e tudo mais. Falo, não tem problema. Mas já teve sim uma época em que me preocupei muito com a opinião das pessoas que eu amava, sabe? Uhum. Bom, vamos para a última, então? Eita, agora sim. Vamos. Vamos lá. Eu nunca fiquei só com uma pessoa num dia, porque eu sou insaciável por servir. Cri, cri. Já fiquei com pessoas por anos, só com elas. Até sobrou. Não vou nem tomar. Ai, gente, é aquela velha coisa, né, do bissexual ser uma máquina de fazer sexo, né? Tipo, gente, vamos por partes, assim, né? Porque não é assim, né? Mas eu já ouvi muito isso de... mas você é bissexual, nossa, você... Então você não você é insaciável, tipo... E olha, ultimamente... não, né? Oi? Ninfomaníacas heterossexuais, não, né? Não, só tem. Só bi. E nesses tempos eu até prefiro ficar sozinha mesmo e me satisfazer completamente solo do que com outra pessoa, viu? Porque a coisa tá difícil. Olha, dependendo da pessoa, assim... Ai, sabe? Cara, mas é muito isso, né? E as pessoas, elas têm essa associação muito forte de bissexualidade e sexo. Assim. Será que a gente consegue descobrir de onde veio isso? Como foi essa construção cultural? Eu acho que muito disso, não sei, eu posso até dar uma pesquisada maior, mas eu acho que muito disso já vem do próprio comportamento homossexual, né? Porque quando você tem uma sociedade em que a norma é o relacionamento entre pessoas de gêneros diferentes, e você vê um casal do mesmo gênero namorando, isso já começou a dar margem, principalmente para uma sociedade que tinha a religião como maior fonte de conhecimento, falar que não, isso daí é falta de vergonha na cara. Isso daí é porque a pessoa é uma pessoa promíscua, a pessoa não quer nada com nada e tal. E aí acho que quando você fala que você é bi, é como se fosse tipo uma evolução dessa crença. Pelo menos assim, é o meu ver das coisas que eu já estudei sobre isso, mas eu posso estar errada, né? Se de repente tiver alguém que assista esse Eu Nunca, que fale que tipo tem alguma sei lá, uma outra origem para isso, eu vou agradecer muito, mas o que eu vejo é muito isso, porque o que acontece? Na verdade, o rótulo de homossexualidade, ele não é uma coisa que sempre existiu. Quando você pega sociedades muito mais antigas, né, em Roma, na Grécia e tal, não existia esse rótulo. Né? As pessoas simplesmente, assim, não que fosse necessariamente bem visto, mas não tinha um rótulo de a pessoa é homossexual. Isso foi surgir pelo século XVIII, XIX, depois de um... Até teve uma época, num período antigo, que até homem se relacionando homem que se relacionava com outros homens era visto até como uma coisa
Legal, até de status, né? De status, tinha tudo isso. A mulher se relacionar com outras mulheres, se eu não me engano, não era bem visto. Mas o homem se relacionar com outros homens, principalmente homens mais jovens, era tipo meio que um sinônimo de status, uma coisa assim. Mas assim, o termo homossexual, na verdade era homossexualismo, né? Na época nem era homossexualidade, foi descrito mais assim por num livro de um psiquiatra que estava falando que a homossexualidade, que na época era homossexualismo, era uma doença. Então, era uma doença sexual e tal, uma patologia, etc. Então, foi aí que surgiu esse termo. E é engraçado porque aqui no Brasil esse termo foi surgir, não foi nem numa literatura científica, foi surgir numa literatura assim, de um romance. Agora, não lembro agora o nome, mas um romance entre dois caras. Foi um livro, também no século XVIII, XIX. E aí surgiu esse termo, que o fulano é homossexual, né? Então, você vê que, assim, mas antes de vir isso, né, pessoas que eram vistas com, sei lá, tendo relacionamentos sexuais e amorosos com pessoas do mesmo gênero, a gente tinha ainda uma sociedade extremamente, assim, religiosa e num caráter mais católico que julgava esse comportamento como sendo errado, até porque se a gente para analisar na época, que surgiu tudo isso, lá pela Idade Média, talvez um pouco antes, era uma época em que a gente precisava colocar mais gente no mundo. Então, se você fala que a homossexualidade é liberada, meio que tipo, tá, e aí? Se, tipo, rolava aquele pensamento. Exatamente, como que a gente vai fazer os bebês? Então, acabava meio que, não, é proibido o relacionamento homossexual porque a gente precisa fazer a nossa sociedade crescer em tamanho. E aí, quando várias dessas questões passaram a ser levadas por um nível científico da coisa, não só religioso, tipo, não era só simplesmente, porque o demônio está no corpo da pessoa, a ciência olhou para isso e falou, ok, isso daqui é um problema, isso é uma doença, então precisa ser tratado. E aí começaram os tratamentos e tal, e que obviamente não deram certo, na verdade, pessoas que não tinham problema psicológico nenhum passaram a ter problemas psicológicos severos, muitas pessoas se mataram, exatamente porque era uma terapia de, como é que era? De reversão sexual. Era um negócio, eu não lembro agora o nome, mas era uma terapia específica para você mudar a sua orientação sexual, assim. Pior que a castração química? Oi? Pior que a castração química? A castração química era a maior judiação que eu conheço na minha vida. Cara, é que a castração química já envolve realmente coisas químicas, assim, né? No caso, a gente está falando também de uma época, não, acho que até existiam, assim, mas castração química também já foi usada muito para casos de, assim, para coibir o homossexualismo. Sim, sim, homossexualismo, né? Tipo, mas tinha também a castração química, mas tinha também a terapia, assim, a psicoterapia para a pessoa mudar a orientação de gênero. Inclusive, tem aquela série American Horror Story. A segunda temporada, eles mostram isso, que tem uma personagem que é lésbica. E o psicólogo começa a fazer a terapia com ela para fazer com que ela comece a gostar de homens. E é uma coisa horrível, assim, horrível. E era exatamente isso que acontecia na época. Então, eu imagino que quando você fala de bissexualidade, que tipo, é meio que como se fosse uma, sabe, Pokébola vai, assim, tipo, uma evolução da homossexualidade, eu acho que o pessoal começou a ficar, pera, como assim? Homens, mulheres? Como assim? Bom, gente, então vamos finalizar o nosso Eu Nunca. Quero muito agradecer a participação de todas vocês duas. Vamos fazer mais vezes, se vocês quiserem. Eu quero muito que a gente acabe logo essa coisa de pandemia para a gente fazer assim as três juntas, assim, e de preferência ao vivo mesmo, fazer uma live com a galera assistindo, comentando. Se vocês toparem, eu topo. Eu topo. Nossa, por mim, fechou. E é isso, gente. Bom, queria que vocês se despedissem aí, dessem suas considerações e também queria que vocês dessem um recado
para quem está se descobrindo bissexual hoje, o que vocês diriam para essa pessoa? Então, vamos começar com a Dani. Obrigada, porque eu não estava preparada. Ninguém estava. Na verdade, eu acho que o bi, ele tem que primeiro se amar, tem que se gostar de si e não achar que é uma aberração. E não deixar ninguém dizer o contrário, porque infelizmente tem muita gente do lado de fora que vai fazer força para você se encolher e você não pode se deixar encolher. Inclusive até do nosso meio mesmo, então, do LGBT, né? Infelizmente tem bastante, né, nessa parte também. E dizer que segue a sua vida, bola para frente, que vive de passado é museu, então vai. É engraçado que eu escutei uma frase muito legal esses dias, que se a gente tivesse uma máquina do tempo, a gente não teria futuro, porque a gente ia viver tentando consertar o passado. Então, olha, é interessantíssima, né? Mega filosófica. Então, é bem por aí. Boa. É bem por aí, sim. Segue em frente. Seja uma pessoa bacana, de boa, não sacaneia, tenta não sacanear muita gente, que é assim que a gente ganha respeito. Acho que é isso. A gente ganha respeito quando a gente não sacaneia muita gente. Boa. Então é isso, acho que eu acabei. Obrigada, Dani. Ju, o que você diria para uma pessoa que está se descobrindo bi nesses dias de hoje? Hoje em dia se joga e dane-se o que os outros pensam. Porque quando você se apega a uma crítica, quando você se apega a crítica de uma pessoa que não é você não está se importando consigo mesmo, está se importando muito mais com o que os outros estão achando. Isso até me fez lembrar uma vez de uma pessoa próxima ter me falado assim, você... Eu, inclusive até fiquei com ela, e ela questionava se eu era bi ou não, se eu gostava mesmo ou não. Eu simplesmente ignorei, porque eu não vou ficar batendo de frente com uma pessoa que não sabe o que é a coisa e fica questionando, sabe, quem é, assim, incessantemente. Se a pessoa quer saber e você tá pronto para explicar isso, beleza, seja didático, explique da melhor forma possível. Ninguém é obrigado a nada nessa vida e você muito menos a acatar críticas que vão te fazer mal. Então, o que te faz mal, você deleta, e o que você acha que é bom para você, você inclui, sabe? E é isso, a vida é assim e bola pra frente, como a Dani falou, segue, porque você se apegar ao que os outros estão falando é perda de tempo. E obrigada, foi maravilhoso. Bom, gente, eu acho assim que eu diria que os tempos sempre foram muito difíceis para quem não é hétero cis, né, na nossa sociedade. Sempre foi bem difícil lidar com essas questões. Mas eu acho que o meu recado vai para as pessoas que estão se descobrindo bi, mas também para as pessoas que fazem parte da comunidade LGBT em geral, LGBTQIA+. Que é para as pessoas que estão se descobrindo bi, cara, vivam. Assim, descubram-se, vivam, não deixa que ninguém fale que você é uma aberração mesmo, que nem a Dani falou, que você tá errado, ou que você não merece estar aqui porque você merece muito. Todo mundo merece estar no lugar onde está. E para as pessoas da comunidade LGBTQIA+, que às vezes não tem assim, não conseguem entender a bissexualidade e muitas vezes não aceitam a bissexualidade, tem alguma questão com isso, eu juro que eu entendo. Assim, eu de verdade entendo o lado de vocês, mas a gente já vive num mundo em que, mesmo com essa sopa de letrinhas, a gente já é tão julgado e a gente já é tão pisoteado que se a gente continuar separado, não vai levar a nada. A comunidade tem que estar aí para se unir, para dar essa abertura para quem está se descobrindo, seja bissexual, homossexual, transexual, enfim. E acho que a nossa comunidade é uma comunidade muito linda. E
é uma comunidade maravilhosa que acolhe muitas pessoas. Então, assim, eu só queria pedir que ninguém precisa aceitar ninguém, mas pelo menos respeitar e fazer com que a outra pessoa se sinta acolhida, porque o mundo lá fora já é tão cruel. E pelo menos, assim, eu queria muito que as pessoas que são da comunidade LGBTQIA+, e que não entendem a bissexualidade, pelo menos respeitem e acolham pessoas que estão passando principalmente por essa fase de descoberta, que é uma fase, para muitas pessoas, é uma fase difícil, é uma fase complicada e bem delicada. E para as pessoas heterossexuais que também não entendem a bissexualidade, acho que já ficou claro, né, que não é putaria, que não é safadeza, é uma orientação sexual válida, assim como a sua. Então, vamos parar de ter esse pensamento, né, retrógrado e tal, e assim, não tem problema se vocês quiserem conhecer, se vocês tiverem dúvidas, podem perguntar pra gente não vai levar a mal, nem nada, o importante é a gente ter cada vez mais informação, exatamente para que todo mundo consiga conviver sem odiar um ao outro. Então é isso, eu agradeço muito pela participação de vocês. Foi muito legal, quero muito fazer mais. Obrigada, eu também gostei bastante. Eu amei, gente. Vamos marcar a próxima. E feliz dia da visibilidade bi para todos nós. Aê! É isso aí, galera. Muito obrigada. Vou finalizar aqui. Beijão. Tchau. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.